Sejam bem-vindos a mais um Cubicast. Olha, seu host favorito está aqui, está em todo lugar. Você tem que perceber que o Cubicast está ganhando muito mais episódios. Como eu prometi, essa 7ª temporada, eu pretendo, por enquanto tá dando certo, ter episódios semanais, tá bom? Então, eu espero que você esteja ouvindo este episódio, tenha ouvido os passados e esteja me ajudando a chegar a bilhões de ouvintes. Vamos passar, a meta é baixa, tá? A gente tem que passar só o Podpah, o resto a gente deixa, tá bom? Então, tá ouvindo? Já dá umas estrelinhas aí, já dá um like lá se você estiver no YouTube, vai, é fácil. Você faz isso com os outros canais, faz aqui, vai, me ajuda, tá bom? Porque isso ajuda o nosso conteúdo a se espalhar. O que acontece com isso? Você sai ganhando, tá? Porque mais pessoas ganham mais conhecimento, você recebe menos aquelas perguntas ou aquele tipo de ticket. Meu site tá fora, meu cluster não tô acessando, tá bom? Ninguém quer ouvir mais isso. 2025, gente, vamos pra frente, beleza? Bom, hoje é um episódio especial. A GetUp acabou de adquirir o passe de um jogador caríssimo que eu quero apresentar pra vocês. Bernardo Donadio, por favor, conte para o mundo quem é você. Bernardo Calduro Donadio, 2 vezes italiano. Ma che bello. É que bello, gosto de uma lasanha. Mas tô aí, nova aquisição da GetUp, sou engenheiro de confiabilidade de sistemas, o nosso vulgo SRE. Tô com mais de 10 anos de experiência, não vou saber precisar exatamente quantos anos, porque, pra contar a verdade, eu comecei com o computador quando eu tinha lá uns 8, 9 anos, lá na loja de moto do meu pai. E desde então eu tô sempre brincando com automação, Linux, sistemas operacionais, redes, tudo envolvido nisso. Massa, da hora. Eu também comecei estragando o computador do meu pai, né? Fazia alguma bobagem e aí ele... E como a gente começa normalmente, né? Exato. Agora eu faço no computador dos outros, né? Servidores espalhados. Tem algum meme que é assim, né? Você só tá fazendo IAC bem, né? Automação bem, quando você estraga a coisa em larga escala, né? Exatamente. Eu tinha um líder... ele não morreu, eu ainda falo com ele, mas ele era meu líder e ele falava que eu tinha o potencial de 50% de construção, 50% de destruição. É basicamente isso que eu faço. Eu realmente testo a resiliência dos sistemas. Tá bom. Bom, olha só, o episódio de hoje é diferente do padrão aqui. Por quê? Então, já que vocês perceberam, o Bernardo tem bastante experiência, tá? E ele tá aqui na GetUp e ele chegou, já contratou um time e ele já fez isso algumas vezes. Eu também já fiz isso. Uma experiência que a gente trocou é que muitas vezes as pessoas não sabem como passar numa entrevista de DevOps, SRE. Como passar, na verdade, é subjetivo aqui, mas como ir para uma entrevista, né? Como se portar ou o que fazer para se dar bem numa entrevista. Então nós vamos tentar juntar umas dicas aqui, mas lembrando aqui, eu espero que os ouvintes daqui ouçam o Gaveta, tá bom? Então lembrando aqui que a gente está compartilhando a nossa opinião pessoal aqui, tá bem? A gente está trazendo a nossa experiência. Pode não ser exatamente a sua, né? Pode não ser de repente o que a GUP faz, tá bom? Mas a gente quer trazer uma luz. Não tá nada escrito em pedra, a gente tá trazendo um pouco de experiência aqui. Certo, Bernardo? Certo. É um apanhado, basicamente, das empresas que nós dois passamos. Show. Olha, então, passado esse disclaimer, então, você já se perguntou o que é que passa na cabeça desses recrutadores? O que é que eles estão esperando? Como eu posso fazer para me destacar? Se você já parou para pensar nisso, hoje você vai ter as respostas. Não precisa mais se preocupar, nem procurar mais nada, nem muito menos perguntar pro ChatGPT. Ele nunca passou por entrevista nenhuma, apesar de estar tentando. Eu vi ontem, eu acho, um cara que levou um vídeo de um suposto, né, entre aspas, aqui, advogado, que ia fazer a defesa dele. Levou um vídeo. O meu advogado... eu acho que era uma primeira mensagem que eles levam, assim, e era um vídeo de IA. Cara, a juíza ficou enfurecida. Ela, para. Isso é um vídeo de IA? Não, gente,
pelo amor, eu jogava aquele martelinho de lá, tá ligado? Eu costumo falar o seguinte, pode usar IA à vontade para melhorar o teu trabalho, só que é o seguinte, se eu quisesse só conteúdo de IA, eu contratava a IA, não a pessoa. Eu tô contratando a inteligência humana. A inteligência artificial ainda não chegou lá. Talvez um dia vai chegar. Isso. Cada vez mais perto, o exterminador tá vindo. Mas até lá, a inteligência humana não supera a artificial. Gente, vamos ser autênticos. Show. Concordo total. Para com esse papo de vibe coding. Isso fica para outro episódio. Bom, então, Bernardo, vamos começar. Vamos dividir esse episódio em 2 partes, beleza? A primeira parte, que eu vou chamar aqui de a primeira impressão é a que fica. Essa frase é antiguíssima, mas ela é fato. Essa frase tá escrita em pedra. A primeira impressão é a que fica. E tu nunca tem uma segunda oportunidade de passar uma primeira impressão diferente. Exatamente. Então, vamos começar com esse lance, compartilhando um pouco da nossa experiência como recrutadores. E, claro, a gente não é recrutador, nós somos da área. Então, não é ninguém do RH, né, que tá fazendo perguntas genéricas. E, se você pudesse ser um animal... Gente, deixa o animal, né? Formiguinha. Deixa o animal, beleza? Esquece isso. Você já é um animal. Então... Somos todos. Eu não tô querendo ofender ninguém, gente. É meio que verdade, vai. Principalmente na nossa área. Não, é verdade. A gente é tudo animal, poxa. Isso, vamos deixar assim. Vamos assumir nossa animalidade. Boa. Bom, então, Bernardo, como você pensa, o que você pensa sobre essa primeira impressão, tá? O que você faria e, sei lá, dicas. Ou dicas do que fazer ou do que não fazer, né? Claro. Eu vou contar basicamente como funciona o processo de contratação de profissionais de TI. Olha, na maioria das empresas, basicamente todas as empresas em que eu fiz a entrevista, eu estava na posição de entrevistado, foi assim, e empresas em que eu estava entrevistando, o processo foi assim. É basicamente uma variação do modelo de 3 entrevistas. Tu tem a primeira entrevista com a pessoa do RH, ela basicamente quer saber se tu é louco. É só isso. Se tu provar que tu não é louco, tá show de bola, passou. Se você não vai levar uma AK na mochila no dia do presencial, né? Exatamente. É isso que eles querem avaliar, porque o pessoal da RH... É aquela coisa, gente, a gente é louco, gente, até certo ponto, né? Tem aquela página na internet que pergunta, isso aqui é um projeto do Kubernetes ou isso aqui é um Pokémon? E daí tu tem que descobrir. Pro pessoal da RH é tudo Pokémon. Sim. Se nem a gente consegue descobrir, então tu começa a falar, não adianta tu colocar ali muito termo técnico. Nessa primeira entrevista, tu tem que parecer humano, sano para os padrões de TI. Tá? Que já são mais baixos um pouco. Já bem mais baixos. É normal ser um pouco diferente. Mas é o seguinte, o pessoal da RH, ele precisa certificar que, por exemplo, tu vai ter uma boa interação com o time, tu é uma pessoa participativa, tu é uma pessoa relativamente organizada e tu é uma pessoa que, se precisar entrar em contato com o cliente, consegue se apresentar e levar o nome da empresa sem dar problema. Essa é a primeira etapa. Desculpa te interromper, ainda na primeira etapa. Você não acha que essa primeira etapa ela foi diluída e empurrada para a introdução da segunda etapa e ela é feita uma metade assim com uma busca em redes sociais? Começando pelo LinkedIn, eu nunca vou muito longe, eu fico no LinkedIn, assim. Rede social pessoal, eu não vou olhar o Instagram das pessoas, né? Tipo, pra mim, mas o LinkedIn, sim, eu vou olhar o currículo, principalmente, né? E dar uma olhada nos últimos posts, se a pessoa escreve alguma coisa, né? Se ela escreve o que ela curte, não ligo, mas se ela posta alguma coisa, se ela escreve, isso me chama um pouco de atenção. Sim, isso é um bom ponto. Tu, como técnico, realmente, tu não faz isso. Agora, isso é diferente em empresas grandes. As empresas grandes estão começando a notar que...
finalmente começando a notar, né, que a gente tem que cuidar da nossa imagem online. O efeito Streisand, não adianta tentar derrubar, que só vai criar mais chafurdância. Então, o pessoal do RH nas grandes empresas está começando a olhar a rede social da pessoa para ver se não está postando lá coisa muito maluca, muito extremista ou ilegal, esse tipo de coisa. Já estão fazendo esse tipo de análise online, da tua presença online. Então, sim. Concordo. Pode crer. E que eu acho que em empresas maiores, né, acaba que o gestor já pega algo filtrado. Em empresas menores é o próprio gestor que acaba fazendo esse primeiro filtro, então ele mesmo que vai caçar ali e cortar. Mas em empresas maiores eu concordo, né? E também pela quantidade de aplicações, né? Às vezes você tem vaga aí que, 1.000 pessoas inscritas. Não tem como. Gente, é fato que vai ter uma régua e eles vão cortar ali, né? Exatamente. Essas 3 peneiras, na verdade são 4, porque a primeira é a etapa de filtrar o pessoal que procura a empresa, ou então a empresa procurou a pessoa. Sim, isso é feito no LinkedIn. Então são 4 peneiras, cada um com uma tela cada vez mais fina. A malha grossa é a malha fina. Boa, show. E aí, eu te interrompi, então vamos para a segunda fase, né? Passamos pelo LinkedIn. Antes, ter um currículo em PDF bonitinho era super importante. Hoje, o LinkedIn já é a hegemonia. As páginas que as pessoas vão olhar, seja o pessoal técnico, seja o pessoal do RH, antes de falar contigo por vídeo, vai ser o teu LinkedIn, o teu GitHub e talvez a tua página pessoal, se tu tiver. Acabou por aí. Se você tem um blog, né, de novo, né, falando aqui de quem escreve, né, porque às vezes o GitHub, né, óbvio, para vagas técnicas aí, então quer dar uma olhada no seu código, o que você tem público, né, e cara, quanta gente eu já entrevistei que a pessoa fala assim, não, eu não tenho nada no meu GitHub, porque tudo que eu fiz foi sempre no GitHub da empresa. Você nunca fez uma linha de código fora do trampo? Eu me preocupo com isso. Nem tô dizendo que, tipo, você não participa ativamente de um projeto. De repente, você tá num trampo que o cara tá tirando seus couro e você tá querendo sair disso. Então, eu entendo que você não tem tempo livre, mas não ter nada, né, é preocupante, principalmente para vagas mais avançadas. É um pouco estranho, realmente. Um júnior é aceitável, mas mesmo assim, por o nosso tipo de vaga, a gente gosta de ver o pessoal que é naturalmente curioso. E o pessoal que é naturalmente curioso vai ter um ou outro projetinho pet pessoal. E isso é bacana de ver. Tem empresas que, por exemplo, tu já passou, que tu fez código open source e isso fica lá. Tem as empresas que é tudo código fechado, a tua contribuição não fica aparente, mas tu pode colocar lá também, tem uma opção no GitHub que tu diz mostrar os commits que eu fiz, mesmo que sejam privados. Então, pelo menos a tua timeline de quadradinhos, ela vai ficando toda verdinha porque realmente tu fez commit, mesmo que eles não sejam públicos. Então isso é bacana de habilitar. Boa dica, eu não conhecia essa. Beleza, então passamos pelo segundo filtro aí, de que... Ainda tem a parte do primeiro filtro, né? Tu ainda vai ter uma conversa normalmente com uma pessoa do RH. Tanto nessa conversa e na seguinte, que vai ser com uma pessoa técnica, tu tem que se mostrar uma pessoa normal e se mostrar organizado. Como que tu faz isso? Vocês estão vendo meu background aqui? Tá levemente nebuloso, né? Mas dá pra ver que é o meu quarto. E eu fiz questão de fazer essa entrevista aqui no meu quarto. Eu vou agora desligar as features para realmente mostrar a situação aqui. É o quarto, ali é a minha cama. Não tem segredo, tá? Eu não tô tentando esconder nada. Mas eu fiz a cama. A parede tá limpa. Não tem meia jogada. Isso mostra que tu tem consciência. Seria massa agora se o editor colocasse um fundo no seu e deixasse bem aloprado agora. Editor,
Ia ficar muito da hora. Mas depois volta. Esses fundos eu não sou muito fã, viu? Eu prefiro só um nebulosinho. Borradinho. Pra ver realmente, pra mostrar que a pessoa não tem nada a esconder. Assim, é uma questão de feeling. Tu tem que criar rapport com a pessoa que tá te entrevistando. Não tem jeito. Nesse sentido, tu precisa olhar no olho da pessoa. Então, põe a câmera o mais próximo possível de onde vai estar o quadradinho da pessoa que tá te entrevistando. A melhor coisa é a câmera do notebook, que fica realmente muito perto. Mas se tua câmera é externa, põe em cima do monitor, põe o quadradinho da pessoa mais para cima do monitor para simular o contato visual. Os japoneses dizem que os olhos são a janela para a alma. E, de fato, é o contato visual que te permite criar o rapport, que te permite criar a conexão humana, que é uma coisa que já é difícil porque tu tá num ambiente virtual. Tu tá sendo entrevistado por uma pessoa que tá em qualquer lugar do mundo. Quem sabe até em órbita, sei lá. Hoje, né? Dependendo da vaga, né? Dependendo da vaga, se tá entrevistando pra SpaceX, eu não duvido. Vai buscar aquele carro lá que a gente mandou pra Marte. Exatamente. Só tem que buscar em todo o sistema solar, tem problema. Bem facinho. Não é nem ciência de foguete. Não, tá tranquilo. Mas tem muita gente que, vai dizer... eu não tenho escritório, não tenho um ambiente, coisa e tal. Não tem problema. Vê aqui, eu tô no meu quarto. Eu tenho um escritório, mas não tem o menor problema de fazer a entrevista aqui no meu quarto. As pessoas não esperam que tu vai estar lá todo engomadinho. Eu não tô usando uma camisa social. Eu tô usando uma camisa aqui da Insider. Inclusive, o cupom tá na tela. Mentira. É da Insider mesmo? É da Insider mesmo. Não, então coloca seu cupom aí, Bernardo 15, todo mundo tem 15. Queria ter patrocínio da Insider, se quiserem, tô aí. Alô, Insider, a gente já vem falando isso há muito tempo, hein? O tanto de nerd que usa Insider, porra, patrocina o Cubicast aí. E outra coisa, é tudo questão de ângulo. Se tu ver aqui, meu quarto tá uma zona. É uma zona, tá? Mas eu botei num ângulo que isso tá escondidinho. Uhum. Tipo assim, eu tô me portando bem. E a pessoa nota isso, que tu tá fazendo um esforço pra aparecer bem. E é isso que ela quer ver, esforço. Concordo. Isso é extremamente importante na primeira etapa, extremamente importante na terceira etapa, que vai ser falar com a pessoa, normalmente o CTO ou próximo disso. E na segunda etapa, o que normalmente é o pessoal mais técnico, que não liga para esse tipo de coisa, também não faz mal. Uhum. Eu acho que mostra que você tá dando importância, né? Até por isso, eu trouxe hoje essa câmera aqui diferentinha do lado. Então, editor, mostra a minha mesa. Olha, esse é o meu escritório, né? Até enquanto eu tava de licença, eu coloquei umas plaquinhas aqui para poder gravar o Cubicast de casa, porque eu me mudei para muito longe do escritório, né? Então eu não vou lá toda semana, mas quer dizer, todo dia. É verdade, ele não mora, viu? Ele se esconde. Tá fugindo da polícia. Provavelmente. Mas a polícia não escuta Cubicast. Mas, podia escutar, mas eu gosto do meu espaço com as coisas que eu preciso, né? Tipo, meu copo de coca, doce, sempre à mão, né? Então, bala. Garrafinha d'água, se mantém hidratado, lembra, tu vai falar bastante. Não, coca. Coca também hidrata. Olha, eu não recomendo. Não vem com essa de água. Não vem com essa de água, gente, não escuta isso. E o Note, beleza, o PC aqui. Eu gosto de ter um espacinho, eu fico apoiado, assim, tudo. Mas beleza, mas não é nada de outro mundo, sabe? É um espaço aqui e é isso. Que aí eu queria até abrir um parênteses aqui para falar um lance meio polêmico. Então, olha para mim, nos meus olhos aqui, com calma, tá bom? Espera eu terminar. Você que tá ouvindo com preconceito, relaxa. Aí vem. Sobre a diferença de home office e pandemia. Muito importante. Se você tá ouvindo esse podcast aqui, você provavelmente sobreviveu à pandemia. Tá? Eu não sei se de repente eles escutam o Cubicast em algum outro plano astral, tá bom? Então, vou deixando provavelmente. Então, você provavelmente sobreviveu à pandemia. O que aconteceu? Então, vamos lembrar desse momento histórico
nunca antes vivido na história desse planeta, que todo mundo foi obrigado a ir para casa, do nada. Então, tipo, aqui no Brasil, passou o carnaval, aí começou o ano mesmo, aí a gente foi para casa. Beleza. Purpurina, essas paradas, tudo ainda saindo do corpo, mas beleza. Todo mundo foi obrigado a ir para casa. E aí, você teve só que encontrar um canto para ligar o PC e trabalhar. Isso foi uma situação atípica e que todo mundo se adaptou a um lance. Do jeito que dava. Do jeito que dava. Todo mundo correu atrás de VPN e etc. E pronto, tá bom. Porque era uma situação emergencial, vou chamar assim. Mas isso já passou. E eu vejo muita gente presa usando isso como desculpa. Que isso não é home office. Aquilo foi uma situação emergencial. E aí, tudo bem você falar com alguém, você continuar trabalhando e você tava meu espaço que eu tenho é na sala. E o filho passava correndo, ou tipo, você tá aqui, tem um guarda-roupa atrás, ou sei lá, o que seja. Essa era a situação. Mas home office é outra parada. Porque aí é o trampo em casa. Você tem um espaço que você pode trabalhar ali. E eu não consigo compreender como uma pessoa consegue trabalhar na mesa de almoço 8 horas num dia. Porque a ergonomia é ruim. E olha, eu nem tenho uma cadeira gamer aqui, ó, dá pra ver minha cadeirinha normal, é da GetUp, inclusive, a mesma do escritório. Eu trouxe uma pra casa. Robô de escritório. Não é bem roubar, é pegar por um prazo estendido. Pegou emprestado sem pedir. Um prazo estendido, tá bom? Mas ó, eu tenho uma mesinha que levanta aqui, que eu levanto raramente, né? Agora eu levanto mais, mas tem uma certa ergonomia aqui. Porque eu vou passar, 8, 9, sei lá, horas aqui. E eu vejo algumas pessoas que elas entraram nesse lance do home office, perceberam um benefício, mas ela não criou nada para ter benefícios disso. Ela só ficou ali naquele espaço, sabe? E eu nem tô dizendo, tipo, construa um escritório na sua casa, coloca um LEDzinho ou outro. Gente, isso aqui é só para gravar o Cubicast, eu não trabalho assim todo dia, não. Seria ridículo, né? Eu tô respondendo aqui um e-mail com LED na minha cara. Nem dá. Mas, então eu nem tô indo pra aí. Eu só tô dizendo, tem um lugar reservado, né? Que você pode ficar com certa tranquilidade e trabalhar. Eu não vou entrar no lance aqui do home office, que tipo, é bom porque eu posso fazer outras coisas quando eu tinha que estar trabalhando. Eu não vou entrar nessa treta. Essa treta eu deixo pra mina lá do Shark Tank e etc, tá bom? Mas o lance que eu tô dando um heads up aqui, pra você pensar, é esse. Isso não é um lance simplesmente pros outros. Porque você disse que, eu prefiro o fundo de verdade, né? Não sou muito fã de fundo virtual. Eu não me importo. Eu prefiro um fundo virtual do que uma zona. Exato. Esse é importante. Não ser uma zona. Se tu puder, usar o fundo real normalmente é melhor do que um virtual. Mas conecta mais, né? Se tu não tem outra opção, usa um fundo virtual. Uhum. Não mostra a parede lá com um chapisco lá da massa corrida, o tijolo exposto, ou um bolor lá enorme. Poxa, não precisa, né? Assim, o Covid era 19, nós já estamos em 25. Sim. Já dá tempo de ter pintado a parede, né? Já deu. E eu acho que nem é tanto um lance pros outros, né? Porque, de novo, eu não me importo com as pessoas usarem um fundo virtual, né? Desde que não seja aqueles animados, tá bom? Porque essas coisas me distraem, eu perco o foco. Lógico. Tá? Aqueles lá é só pra zoeira, gente. Mas ter o fundo virtual, pra mim, é melhor do que ter uma zona atrás, porque isso também vai me distrair, né? Eu vou perder o contato com a pessoa e deixa aquilo mais polido. E você tá, querendo ou não, você tá conectado ali com uma outra pessoa e vocês estão trocando ali, né? Se você vai se distrair, a outra pessoa vai se distrair e tudo mais, aí já era, né? Aí perdeu o intuito e aí a reunião que podia ser 15 minutos durou meia hora por causa de nada. Exato, introduz muita interrupção na linha de pensamento. Fora de reunião, tu não vai conseguir entrar em entrada de fluxo se tu não tá num ambiente relativamente segregado do resto da casa, se tem outras pessoas juntos, né? E se tu tá em reunião, por mais que tu
põe lá no mudo quando tu não tá falando. Sempre boa prática, viu? Uhum. Mas mesmo quando tu vai falar, e daí tem vizinho berrando, criança correndo, cachorro latindo, papagaio piando. Já, assim, tenta arranjar um lugar na tua casa que tu consiga um pouco de espaço para tua criatividade realmente florescer sem ser interrompida a cada 5 minutos. Senão tu não consegue ter reunião e tu realmente não consegue trabalhar. Uhum. E você não consegue ser produtivo, né? E eu não tô sendo capitalista aqui, gente. Eu não tô falando sobre seja produtivo e etc. Gente, eu não sou coach. Eu tô dizendo pra você. É pra você mesmo. Você não consegue ser produtivo pra você completar as tarefas que você tem que fazer e pra você continuar progredindo na sua própria carreira. Então, fecha esse parênteses aí, eu me estendi nele. Deixa eu adicionar mais um pouquinho. O Sully, aquele piloto que pousou... Pensei que era o da Monstros S.A., não. Era um 737, um A320... não lembro agora, mas enfim. Ele pousou no Hudson, né? No Rio Hudson, exatamente. Nunca viaje com Tom Hanks, essa é a dica. Nunca viaje com o Tom Hanks. O Tom Hanks tende a se dar mal nas viagens. Puta pé frio do cara, esse maluco. Se o Tom Hanks está no avião, eu saio na hora. Desce. Mas uma coisa que o Sully diz essa história de multitask é balela. Ninguém faz multitask. O cérebro humano não consegue fazer multitask. A gente consegue prestar atenção em uma coisa ao mesmo tempo. Toda vez que a gente troca atenção, tem o tempo de, para quem sabe de computação, chaveamento de contexto. Tem que salvar os registradores na pilha, trocar de anel de execução, ir para o kernel, trata alguma coisa, volta, restaura a pilha, restaura os registradores. Tu não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então ele diz o seguinte, enquanto eu estava pilotando o avião, eu simplesmente deleguei para o meu copiloto. Eu tenho que botar esse avião na água com o mínimo de impacto possível. Qualquer outra coisa agora não é importante. Porque ele sabia que ele não consegue fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Isso é humano, gente. A gente não consegue. Quem diz que eu sou multitasker, não. Tu chaveia entre contextos e tu acaba perdendo o fio da meada. É por isso que é importante o espaço sozinho, até para que tu consiga ser criativo. Eu acho que você perde muito na qualidade do que você está produzindo. Eu vou dar um exemplo. Quando eu tô fazendo... Eu não sei se pode usar essa palavra. Eu vou usar numa boa, tá bom? Quando eu tô fazendo monkey job, sabe? Eu tô fazendo tarefa repetitiva. Corno job. Eu não queria usar essa. Eu tentei usar monkey job. Eu não sei qual das duas é pior aqui, com qual eu vou me ferrar mais. Bom, mas quando eu tô nesse tipo de tarefa, aí muitas vezes eu deixo, né? Nessa outra telinha aqui do lado, ó, vocês estão vendo o roteiro do Cubicast, eu deixo uma musiquinha rolando, normalmente sem cantar, as palavras me atrapalham, né? Então eu deixo uma musiquinha. Eu gosto de eletrônica. Eu também gosto muito de eletrônico. Então eu deixo uma musiquinha e vou fazer isso, né? Porque na verdade eu acho que em algum momento essa música vira tipo um transe, ela tá em outra camada aqui do cérebro. Uhum. E eu tô conectado aqui, eu tô fazendo, mas também é um trampo meio repetitivo, é um negócio que eu não tenho que, sabe, eu não tô, por exemplo, né, eu não tô escrevendo um blog, eu não tô fazendo uma coisa que eu preciso, sabe, pensar em cada palavra que eu vou colocar ali e tudo mais. Mas eu vou comentar aqui a Forbes, se eu não me engano, a Forbes ou a Info, whatever, bom, não importa, um gringo falando que a geração Z tá muito preocupada com o retorno ao presencial, porque eles não vão poder mais assistir tantas séries quanto eles assistem por causa do trabalho home office. E aí, cara, a quantidade de pessoas que eu conheço que trabalham e a série tá rolando aqui, legendado, cara, eu não sei o que você consegue produzir. Parabéns pra você, pessoa que consegue fazer isso. Mas eu não consigo e eu acho que isso atrapalha. E se você consegue fazer o seu trampo bem com a sua série rolando, experimenta parar a série
e fazer um trampo foda, entendeu? Porque se você consegue, de repente, dividir seu cérebro aí, se de repente você é mulher é multitask, tá bom? Então eu ia acrescentar que você estava falando, ninguém consegue. Homem não consegue. As mulheres normalmente conseguem. Elas, por exemplo, a mulher, ela pode ter 2 panelas no fogo. A gente acendeu 2, uma vai queimar. É sabido, assim. A minha, mesmo se for uma, vai queimar também. Mesmo se for uma, provavelmente... Então, se você consegue, de repente, essa façanha, né, de dividir aí, tenta não fazer isso e focar numa tarefa. E aí você, de repente, termina ela muito mais rápido e vai relaxar, faz seu Pomodoro inverso, entendeu? Em vez de você fazer 50 e 10, faz 30 e 30, tá? Nos 30 minutos você tá focado, você produz muito mais do que 50 minutos com uma série tocando. E a musiquinha, ela te ajuda a entrar... o estado de fluxo é quase um estado de transe. Uhum. Realmente ajuda a tu se manter engajado no que tu está fazendo. A música eletrônica, em especial, ela tem a batida muito próxima da batida normal do coração humano. Então, isso realmente ajuda a tu focar no que tu tá fazendo. Principalmente para as pessoas que têm facilidade de se distrair. Porra, um fone de ouvido com cancelamento de ruído e deixa uma musiquinha eletrônica tocando, cara, é a melhor coisa. Melhor coisa. Olha o investimento que eu fiz. Se liga, ganhei da minha esposa esse Sony WH, sei lá, whatever. Cara, você ligou o cancelamento de ruído, você não escuta mais nada. A pessoa pode estar do seu lado falando com você não vai escutar. É muito legal, porque, cara, tem dia que o cachorro do vizinho desandou. E aí, tipo, não tem como. Mesmo que eu grite daqui, o cachorro não vai parar. Ele não tá obedecendo nem o dono dele, que dirá eu. Mas isso é uma coisa que tu não controla, né? Mas tu consegue amenizar. Por exemplo, tá vendo aqui meu headset? Meu headset, ele tem boom. É porque esse microfone aqui, ele é de baixa sensibilidade. Ele só pega o que está muito próximo dele. O cachorro pode estar latindo, e o cachorro lá latiu aqui, vocês não ouviram, provavelmente, porque o microfone não pegou. Isso é uma técnica que tu pode usar. É o ambiente, tu não tem como controlar. Mas comprar um fone de ouvido com um boom, uma boa solução. Outra solução, um pouquinho mais cara, claro, é os notebooks da Apple. O MacBook Pro, ele tem um array de microfones e ele realmente localiza a fonte de áudio da pessoa que está falando e elimina todo o resto do som. Outro recurso que tu pode usar se tiver. Mas se não, pode ser esse aqui, a Link, vagabundinho, xing-ling, não tem o menor problema. Tem solução para tudo que é budget. Tem sim. Ó, se você tiver budget sobrando, pode comprar o microfonezinho dos streamers aí, ó, que resolve o ruído, assim. Então, pra microfone já resolve. Mas é que não vai... O fone é outra parada, né? Vai ter que gastar pra caramba. Beleza, Bernardo, vamos fechar esse parênteses aqui, tá? Vamos pra terceira fase. Não, pra segunda. Não, segunda fase, que é a técnica. Exato. A técnica é... Primeiro dia de job na GitHub, eu já me meti em 3 entrevistas. Ou melhor, me meteram. Fui metido. Enfim. Não vamos discutir a semântica aqui. Eu já tinha feito muitas entrevistas em todas as outras empresas que eu passei e caí direto. E eu já tenho mais ou menos um roteirozinho com 2 perguntas. Tu consegue descobrir muita coisa. Com 2 perguntas, tu já consegue saber se o cara tá até começando o nível sênior. Basicamente é isso. E a terceira parte, tu vai falar com alguém de mais senioridade na empresa, dependendo do tamanho vai ser o supervisor do supervisor, ou então vai ser o CTO, às vezes até o CEO. O superintendente. Exato. É quem decide o budget, é quem paga. E daí, de novo, normalmente é alguém que tem um pezinho na parte técnica, um pezinho na parte de gerenciamento. Então, ela vai entender boa parte das coisas que tu vai falar, mas realmente ele tá ali só para dar um double check no que o time selecionou ou não. E
Às vezes, normalmente, já vem a discussão de salário, tu tem que estar já preparado, já tem um valor em mente. Às vezes, a pessoa pergunta direto quanto tu espera. Eu não vejo problema em dizer. O valor, lembra, sempre vai ter múltiplas vai e vens. Então, não tenha muito receio em negociar. Negocie, faça isso. É importante. Cada centavo conta. E também já tenta pegar uma ideia da empresa. Qual é o caminho de crescimento teu na empresa e para onde a empresa mesmo quer crescer. Porque tu quer fazer parte desse crescimento. É aí onde estão as oportunidades de tu crescer muito. É quando tu ajuda a empresa a crescer. Porque daí tu se torna responsável. Eu quero pegar um gancho sobre o que você está falando, porque às vezes as pessoas esquecem que uma entrevista de emprego é uma entrevista, sabe? No Caps Lock aqui é uma entrevista. E que você deve demonstrar interesse. Ninguém está fazendo favor para ninguém. A empresa não está fazendo favor de te dar uma vaga, você também não está fazendo favor de ir para a entrevista. Todo mundo tem interesse. A empresa tem interesse e você tem interesse. Então, eu acho que demonstrar o mínimo de interesse, né? Porque a gente falou aqui bastante que, tipo, o RH vai olhar seu LinkedIn, suas redes sociais, vai dar uma olhada no currículo, vai ver o que você preencheu lá, se eles mandam um forms, alguma coisa, né? E eu vejo muitos candidatos que não sabem, vão para a entrevista sem saber nada da empresa. Exatamente. Nada, cara. Nem da empresa, nem de quem vai te entrevistar. Porque se a pessoa marcou com você, você já sabe quem é. Pode pesquisar no LinkedIn. Abre o LinkedIn, coloca o nome da pessoa, o nome da pessoa mais a empresa. Olha, eu duvido empresa que tenha 2 João Brito. Né? É difícil, né? E mesmo assim tu consegue provavelmente diferenciar pelo departamento, pela job role. Exato. Tipo, José da Silva, talvez tenha, né? Sei lá, existe uma possibilidade. Mas fazer um mínimo de uma pesquisa. O pessoal anda criativo no Brasil, né? Anda. Mas ter um mínimo de uma pesquisa, demonstrar seu interesse, sabe? Então eu acho que do mesmo jeito que a gente falou aqui, dá uma arrumadinha, toma um banho, sabe? Eu nem tô falando sobre qual roupa você vai... Eu vou abrir outro parênteses aqui. Olha, eu até escrevi aqui, o que eu ia falar, que eu não acredito de verdade que a roupa da pessoa faz ela ser melhor ou pior profissional, tá? Nessa câmera aqui dá pra ver que eu tô de bermudinha e a mesma roupa que eu uso todos os dias. Se você me ver num evento, se você me ver na empresa, em qualquer lugar, você vai ver de bermuda jeans, camiseta que a Cubicon dá e tênis. Eu tô de chinelo hoje, porque ninguém vai ver, e eu tô na minha casa. Mas no trabalho eu não vou de chinelo, senão o Diogo me mata, claro. Porque tu tá em São Paulo. Porque eu tô em São Paulo, talvez. Rio de Janeiro, as coisas são diferentes. Rio de Janeiro é outro país. Outro país. Tá? Parte do que a gente tá falando não se aplica ao Rio de Janeiro, tá? Eu já morei 2 anos lá. O uniforme oficial era Havaianas, que nem eu tô aqui. Havaianas, recusa imitações ou pantufa. Tá bom. No escritório. Hipster. Então, procure também saber como é que é a cultura da empresa. Exato. Tem empresas que são assim. Exato, cara. Eu já cansei de ir em empresas, visitar, fazer alguma coisa, né? E eu ser o único idiota da sala que não tá de gravata, né? Ou no mínimo de camisa. Tudo bem, eu não tenho nenhum problema com isso. Eu sei que para algumas pessoas, ou para algumas empresas, ou para algumas culturas, isso é um problema, tá? Mas tudo bem, esse preço eu tô disposto a pagar, mas eu tô ciente disso. Eu tô ciente que pessoas esperam que o CTO, né, se porte de algum jeito X. Eu não sou essa pessoa. E tudo bem, porque o CEO da GetUp conhece o CTO que ele tem. Então tá tudo bem, né? O Steve Jobs quebrou muito esse paradigma, né? Ele tava sempre de camisa preta e calça jeans. O Elon Musk, quando é que tu viu o Elon Musk engravatado? Não gosto de falar do Elon Musk. Não, mas eu acho que algumas pessoas têm uma visão errada, porque elas vão achar assim, tudo bem, mas agora que você é CTO é fácil. E, olha, na minha vida profissional toda, eu sempre me vesti assim. Mas eu entendo que, para certas empresas, não tem como. Você vai ter que brigar com muita gente. E, sei lá, se isso é uma issue para você, preste atenção. Isso tem que fazer parte da sua pesquisa. Se você vai trabalhar em Alphaville... Alphaville não. É Alphaville? Acho que eu perdi essa referência.
Acho que não é Alphaville que eu queria falar agora. Eu acho que é. Tem um monte de corp lá, os prédios. Se não é lá perto, tá? Na IBM. Tu vai trabalhar na IBM? Você tem que saber. Vamos esperar alguém engomadinho. Você tem que saber que você vai ter que se engomar. Eu sequer tenho uma camisa, assim. Mas, apesar disso, tá? Apesar de tudo isso que eu disse, sobre me vestir ou não, de um jeito ou não me vestir, né? Consertando aqui. Não vestir, eu não recomendo. São poucas as empresas que aceitam o nudismo, sim. Então, mas vou até aproveitar a brincadeira que eu acho que tem certos limites aí, e que normalmente são cinza esses limites, mas que você deve identificar. Algumas vezes não dá para perceber isso de fora. De dentro da empresa dá para você perceber, tá? Mas tem certos limites, tá? E aí, de novo, essa é a minha opinião. Tem certos limites que eu acredito que a aparência nós vivemos numa sociedade de aparências, tá? Eu não dito as leis, eu só jogo o jogo, né? Então, a gente vive numa sociedade assim. Então, a aparência importa. Cada empresa tem a sua cultura mesmo. É sério. Eu tava lá no Rio de Janeiro, eu tava trabalhando na Stone, inclusive, Stone Pagamentos, tá? Grande empresa. Só que ela tem a cultura da Stone. Algumas vezes eu coloquei uma camisa social, uma calça jeans mais arrumadinho, com calça ali, uma coisa e tal, arrumei cabelo. Eu cheguei da empresa e me perguntaram: vai fazer entrevista na Cielo? Realmente, eu parecia um alien naquele ambiente. Empresas têm culturas. Tente identificar qual é a cultura da empresa. E já pegando nesse aspecto, a entrevista, ela é uma via de duas mãos. A empresa está te entrevistando para saber se ela quer te contratar, e tu tá entrevistando a empresa para saber se tu quer trabalhar lá. Faça perguntas. Sim, com certeza. Beleza, Bernardo. Acho que superamos aqui a entrevista. Cause uma boa impressão, passe por uma entrevista e deixe uma boa impressão. Você tem que se destacar, tá? Quase todas as vagas, eu acho que são raras as vagas que você não tá concorrendo com ninguém. Então, seu objetivo é se destacar, certo? Quando tu vê uma vaga lá, sei lá quantas mil pessoas aplicaram, vou te dizer a mesma coisa que meu professor do cursinho disse antes de entrar na Federal. Entrar, só nunca saí, só entrei. Aliás, minha carreira, tá? Não tenho graduação, não tenho nenhuma certificação até hoje. Zero, nada, niente. O que conta é a minha experiência. O que conta é a entrevista. Ter certificação é legal, dá uma ajudinha, mas tu vai se diferenciar no teu histórico com o que tu conta na entrevista. Sim. Eu concordo. Eu acho que ter certificação, por exemplo, no nosso recorte aqui, né, de Cloud Native, de DevOps, assim, ter pelo menos uma certificação de Kubernetes, uma nuvem, né? Eu sempre indico essas duas, assim. Faça uma de Kubernetes, escolhe uma nuvem e fica bom nela. A certificação não é tudo, porque a certificação talvez faz você passar na nota de corte ali no LinkedIn, né? Que alguém tá olhando, precisa de certificação. Você tem, beleza, você vai para a próxima, você vai para os que vão entrevistar. Se não tem, de repente, nem vou falar com você, tá? Vou abrir outro parênteses aqui, ó. Antes de entrar na GitHub, 2016, tá bem? Quando as pessoas iam fazer entrevista nas empresas, tá bom? Pegavam um busão, ia até a empresa, alguém da RH falava com você 15 minutos. Isso é mais 2 horas para você voltar para sua casa. Mais ou menos isso. Mas olha só, 2016, eu tava desesperado para sair do trampo onde eu estava e tava procurando um trabalho um pouco mais gratificante. Foi quando eu cheguei na GitHub. Eu era só um jovem mancebo naquele momento. Mas, olha só, para fazer entrevista na GitHub, né, eu fui entrevistado pelo Matheus, eu fiz 30 entrevistas. Para ser preciso, 29. Fiz 29 entrevistas até fazer uma da GitHub e dar certo, entrar no processo aqui, fazer mais um monte e entrar na GitHub, finalmente. Mas às vezes a pessoa acredita que, tipo, cara, esse é o... eu me inscrevi para um processo, é esse... Olha, às vezes não é exatamente assim. Eu até admiro pessoas que, tipo, eu quero trabalhar nessa empresa. Então eu vou pesquisar, eu vou correr atrás e eu vou entrar lá. Beleza, mas eu acho que não é o comum, né? Então,
no geral, tem que fazer um monte de entrevista, tem que correr atrás, tem que se dedicar a cada uma delas. Tem muita empresa bacana, tem muito peixe no mar. Isso aí. Sério, gente, o que mais tem é vaga de TI. É verdade. O que falta é profissional de TI. A gente é abençoado pela área que a gente escolheu. Eu acho que às vezes tem um probleminha de match. Às vezes as empresas estão procurando o que elas querem no lugar errado, e às vezes você está procurando com os skills que você tem também no lugar errado. Então as pessoas não estão se encontrando, né? Sabe, você quer namorar um pagodeiro e tá indo no show do Metallica. Acho que ele não tá lá, tá bem? Acho. Eu não sei nada sobre nenhuma das duas coisas. Eu nunca fui no show do Metallica e eu não gosto de pagode. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Me desviei um pouco do assunto aqui, me perdi no personagem. Foi mal. Calma. Olha só, esse papo tá evoluindo muito rápido e você deve estar cheio de dúvidas, sua cabeça deve estar explodindo de tanta coisa que a gente está compartilhando e de conceitos meio complexos até. Então, por isso, a gente quebrou esse episódio em 2, tá? A segunda parte sai logo, depois de amanhã, prometo. Então, calma aí, né? Anota, dá umas pesquisadas e se prepara para a parte 2 que já vai sair. Não perde, se você curtiu, compartilha aí com a galera e vamos continuar esse papo no próximo episódio. Beleza? Vai!